Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT, ela é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a nossa função é elaborar essa linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web, que o SINDI-CT propõe esse link entre trabalhadores, entre sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal. E é claro, com informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Bem, o programa de hoje está recebendo, primeiramente lembrando que hoje é o Dia Internacional do Idoso. Dia Internacional do Idoso, que é comemorado neste 1º de outubro. Este dia, ele foi instituído em 1991 pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. A mensagem do Dia do Idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. E é por isso que hoje os nossos entrevistados são da ADEMAP, Associação da ADEMAP. Já vai fazer essa explanação para você aqui. É o Lauro Silva, seu presidente, e da diretoria o José Benedicto da Silva. Lauro Silva, você como presidente da ADEMAP, felicidades no Dia Internacional do Idoso. Obrigado, Paulo Silva, obrigado ao estúdio, uma boa tarde a todos e todas, principalmente aí hoje aos idosos, às idosas. É um dia muito importante, que temos que não comemorar, mas usar esse dia para uma reflexão um pouco maior, para que a gente possa fazer jus àquilo que são os construtores da riqueza, as construtoras de lucros para tantos patrões que nós já passamos nessa vida, gente que trabalhou aí durante 30, 35 anos da sua vida, já contribuiu e muito, e agora é hora de ter, pelo menos, viver de maneira digna, depois de tanta coisa que foi feita, com as experiências que foi usada para que o Brasil fosse o que é hoje, a sociedade tivesse o que é hoje. Então, por isso, parabéns para quem teve a ideia de colocar o Dia Internacional do Idoso. Agora é fazer valer realmente isso que está mandando, inclusive o Estatuto do Idoso, né? Inclusive o Estatuto. É uma data instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, até para refletir sobre esse dia, esse 1º de outubro. Então, parabéns. Parabéns aos idosos. Shirley. A nós. Mas ele falou uma coisa que até me chamou a atenção. Um dia para se comemorar. Por que não seria um dia para se comemorar? Não, podemos comemorar, mas eu acho que é um dia... podemos até comemorar, é verdade, sim, mas eu acho que é mais para uma reflexão do que está faltando para que, de fato, o idoso ou a idosa possa, de fato, comemorar esse dia,
Quando, quem sabe, a gente chegar dentro de um ônibus, tal, as pessoas não fingir que está dormindo, quando chegarmos dentro de um banco, podermos sacar o nosso dinheiro, não ter as saidinhas de banco que nos leva o pouquinho, os benefícios que a gente tem, quando podermos ter a vaga do idoso no lugar para estacionar os nossos carros que não são respeitados. Então, o lugarzinho no banco do ônibus? O lugarzinho no banco do ônibus, que as pessoas fingem que está dormindo para não ceder o lugar a quem de fato tem direito. Então, acho engraçado, mas é trágico. É por isso que eu falei que é o momento, podemos até comemorar um dia, mas quando a gente perceber que tudo isso, inclusive que reza o Estatuto do Idoso, esteja realmente de fato acontecendo. Então precisa de mais políticas públicas e mais consciência da população para tratar o idoso como se deve ser tratado, né? Com certeza, acho que precisa de uma série de coisas, está na nossa cultura. Não estou culpando aí a juventude essa nova geração, não dependem deles, com certeza, depende mais de um processo de educação, um processo de mudança de cultura, fazer valer. Por exemplo, nós temos que ter na nossa camada de cima, vamos chamar assim, aqueles que administram o nosso país, aqueles que são os colarinhos brancos, aqueles que são estudados, aqueles que são vistos como os cheirosos da sociedade, aqueles que são pretensamente chamados de representantes do povo. A hora, quem sabe, que eles começarem a dar exemplo para essa camada de baixo, a geração que está hoje crescendo, aí, quem sabe, as coisas podem mudar nesse país, não só a respeito dos idosos, aqui se formos falar aqui a respeito da situação porque passa a classe trabalhadora, o povo pobre desse país, muitas coisas podem mudar e precisam mudar. José Benedicto da Silva, o seu José Icto. É da Silva? Não, é Rodrigues. É o quê? José Benedicto Rodrigues. Rodrigues, José Benedicto Rodrigues, mais conhecido como José Icto. José Icto. É o nome... Não, na associação são mais conhecidos como Tio Zé. Tio Zé? Isso. Então o Tio Zé da associação, mas é o Benedicto. É o Benedicto. Boa tarde, Benedicto. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje, no dia do idoso. É uma pena, igual meu amigo falou, que a gente não tem muito a comemorar, porque só o dia do idoso para nós não basta. O dia do idoso deveria ser respeitado, porque a gente vê nos hospitais aquela... Não respeito os brancos, né, tio Zé? Não respeito os idosos, a falta de atendimento médico, principalmente para os idosos. E, igual meu amigo falou, nos ônibus, às vezes você está em pé, segurando, balançando, e o jovem dormindo, com fone de... Saiu até uma piada dizendo que o idoso dá sono, foi comprovado. Basta o idoso entrar no ônibus que as pessoas já começam a dormir. Então, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que os jovens que estão com sono agora, porque a gente entra no ônibus, é os jovens que estão dormindo e a gente tem que aguentar até chegar lá, entendeu? Tem gente que coloca óculos escuros e fone no ouvido e acha que está invisível. E vira de lado. Não, ele fica invisível, ele acha que ninguém está vendo ele. É verdade, deu para notar. Óculos escuro, foninho de ouvido, vira do lado. Sumiu. É verdade. E acha que é invisível. E acha que é invisível. Quer dizer, o idoso tem muitos poderes, então. O idoso está cheio de poderes, mas só que quem usa os poderes são os jovens. São os jovens. Seu Zé Benedicto, no dia Internacional do Idoso decorrem várias iniciativas para a população idosa. Nomeadamente são palestras, sessões de atividades físicas, workshops, artes manuais, porque não pode ser artes marciais por causa até da questão óssea. Agora, São José dos Campos tem uma atividade dessa? Como é a preparação no Dia Internacional do Idoso? Nós temos a Casa do Idoso, que funciona. Vou falar perto de onde eu moro, que é aqui no Vista Verde. Bairro da Vista Verde. Eu moro no Novo Horizonte. No Vista Verde temos a Casa do Idoso, que tem várias atividades para idosos. Então, aonde os idosos estão indo mais procurar atividade. Agora, isso todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, os idosos. Tem um bailinho de vez em quando, eles
fazem um baile para os idosos. Isso é importante. Eu já visitei a casa do idoso, Paulinho. Realmente Já. muito bom. Quer dizer, eu fui nesse mesmo do Vista Verde. Bom, então São José dos Campos tem pelo menos um pensamento que faz com que a atividade em relação ao idoso é sentida todos os dias. Certo. Agora, em questão de direitos... Em questão de direito, eu não estou sabendo que nós temos muitos direitos, não. Porque o que nós temos de direito, devagar estão tirando nossos direitos. Entendeu? Bom, o Lauro, você é o presidente da ADEMAP. Qual é o nome da ADEMAP, por favor? É a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba. Então, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos e região, melhor dizendo. Então, a ADEMAP tem a letra E também. Não tem, é mudo, é D então, mudo. É a AD, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas. Porque aquele, na verdade, era... A ADEMAP deveria ser... Não tem o E. Associação Democrática dos Metalúrgicos, né? Porque ela é oriunda do Sindicato de Metalúrgicos. Não, era puramente metalúrgica, só para a categoria dos metalúrgicos, aposentados metalúrgicos. Mas aí nós resolvemos ampliar isso para tornar ela eclética para todas as outras categorias de aposentados e mantemos a mesma sigla que a ADEMAP. Aí ficou a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas de São José e região. São as 39 cidades aqui do Vale. Exatamente. Agora, ô Lauro, amparado então pela maior expectativa de vida da população brasileira, o número de brasileiros acima de 65 anos, segundo os dados do IBGE, deve quadruplicar até 2060. Isso daqui a 35 anos, por aí, a 40 anos. E essa foi confirmada, essa tendência de envelhecimento acelerado da população, já apontada por demógrafos. A estimativa faz parte de projeções populacionais também pelo sindicato? Olha, a única projeção que a gente vê, essa aí é mais triste, da mesma forma que você faz a projeção de quanto vai viver essa geração de hoje, daqui a alguns 45 anos, tal, ela não acompanha a realidade porque vivem os aposentados hoje. Porque deveria ser, a partir do momento que você tem uma expectativa de vida de 74 anos, está uma média de 74, 75 anos, também era para acompanhar as condições para que você pudesse gozar essa vida que vai alongando cada vez mais, prolongando cada vez mais. E é o contrário, quanto mais você tem essa expectativa de vida, mais eles tiram o seu direito. Eu estou falando aqui dos benefícios dos aposentados. Porque você é a aposentadoria, né? É da aposentadoria. Porque se considerarmos de 94 até hoje, nós já perdemos mais de 81% dos benefícios com essa política de reajuste feito aos benefícios dos aposentados. 81,5%. A cada ano que passa, por exemplo, esse ano foi 372 mil aposentados que ganhavam acima do mínimo que passaram a ganhar o salário mínimo. Então, é uma coisa que é uma contradição muito grande, de se pensar assim, eu vou ter mais vida e, consequentemente, para eu viver essa vida decentemente, com dignidade, era para acompanhar também o meu benefício numa escala, uma ascensão maior. E isso faz o caminho inverso. Cada ano que passa, eles tiram um pouco até eu chegar a ganhar um salário mínimo, como foi esse ano, 372 mil, que passamos a ganhar o salário mínimo. Bom, então vamos falar daqui a pouco, vamos para um intervalo? Vamos. A gente volta já para saber qual é a qualificação do idoso hoje. É a partir de 60 anos e como é que ele
está amparado juridicamente ou socialmente. Um instante só, o Lauro Silva, que é o presidente da ADEMAP, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas, e o seu tio Zé. O seu tio Zé, o José Icto, da ADEMAP, volta daqui a pouco aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado às 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e a presença hoje, é claro, do Lauro Silva, presidente da ADEMAP, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas. Lauro, o mundo está pronto para os jovens, porque existiram outros jovens que hoje estão em outra fase da vida, que é a velhice. E ela, um dia, nos terá também. Como é que está o... Algum parâmetro, Exato. Alguma ferramenta ideal para ser aplicada a essa geração de idosos de hoje? Eu acho que não, viu, Paulo? Eu acho que abriu-se as oportunidades, está dado aí alguns avanços, como, por exemplo, nós temos aí o Estatuto do Idoso, nós temos a cobrança e tal, só que essa cobrança, na verdade, ela não se faz na prática, ela simplesmente existe, alguma coisa assim que ampara o idoso, mas na prática os idosos continuam passando por situações repugnantes, situações de ruim, triste na sociedade, porque primeiro que nós temos essa cultura. Aliás, você tem uma ideia? A gente acompanha, quando lê alguma coisa da história, acompanha toda a história, antes eram os idosos, os juízes da cidade, exatamente, da sociedade, né? Eram os idosos, quando era ainda não tinham direito como fundamento para aplicar as punições, as ações e tal. Eram os idosos mais velhos da tribo, mais velhos da sociedade, que aplicavam as leis, que faziam valer os direitos. Pela experiência que tinham. Exatamente, pelas experiências. E hoje essas experiências nossas estão sendo jogadas ao léu, no lixo, infelizmente. Quer dizer, tem que brigar então por esses direitos. Temos que brigar e muito. Eu sempre falo, gente, nós somos mais de 30 milhões de aposentados nesse país. Mais de 30 milhões. E aí, se você multiplica isso aí por 4 pessoas na família, mais ou menos, é pouco ainda falar isso, 4 pessoas, porque tem neto, tem filho, essas coisas todas, mas vamos multiplicar por 4. Dá 120 milhões numa... Dá quase uma nação inteira. Dá uma nação toda. Então tem um poder, nós temos um poder muito grande. Nós somos 200 milhões, não é, Shirley? 200 milhões. No Brasil. Eu acho que sim, Paulo. Quer dizer, então,
quantos milhões de... Se você multiplica por familiares, né, tal, 4 mais o idoso, daria 120, 30 milhões de aposentados. 130 milhões. 120 Agora, milhões. Lauro, mas o número e a proporção de idosos está crescendo, sem contar com esses mais 3 ou mais 4. Cresce rapidamente. Nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, esse número já dobrou. E como nós abrimos o programa de hoje, falando que em 2050 a população mundial, não só do Brasil, de pessoas com idade superior a 60 anos, chegará a um total de 2 bilhões de pessoas, de idosos do mundo. Então isso significa uma mudança importante no perfil demográfico do mundo. Agora, e a consequência para todos, quais são? A consequência fala aqui para o idoso ou para a sociedade? Não, para todos, para a sociedade, porque nós teremos 2 bilhões de pessoas idosas. Inclusive, eu vou entrar nessa, a Shirley, o Eduardo, enquanto vocês vão estar saindo, né? Saem para onde? Pro céu, não. O Paulinho matou agora. Você saiu, são 30, 40 anos. Não. Tá, mas olha só. Aí que seria interessante, porque quando fala assim, poxa, agora os idosos vai viver mais, vai, portanto, gastar mais, o setor público vai ter que dispor de mais verba para essa geração de idosos que está crescendo cada vez mais. É verdade. Agora, só que na mesma proporção também que chega um idoso lá no final, aqui os que estão nascendo, aqui, os que nascem não é na mesma proporção. Não. Ao contrário. Antes você tinha uma família, 10 filhos, 8 filhos e tal. E hoje? É verdade. Hoje é 1, 2 filhos e olha lá. Verdade. Então não é na mesma proporção que você tem os que nascem com aqueles que chegam lá no final. Então, se você tem um gasto, tem uma verba para dispor com os nascituros, os que nascem, essa verba passa lá para a geração dos idosos, por quê? Não mudou tanto. Não muda tanto. Muito bom. Então, usar dizer assim, o que faz hoje um fator previdenciário na vida do aposentado? Essa é uma estimativa de vida, tipo assim, se eu estiver com 60, 65, ou seja, naquela situação de dependência e tal, eu vou aposentar. Se eu vou aposentar e vou morrer logo, eu pego a minha aposentadoria total. Esse é o papel do fator previdenciário, a estimativa de vida que eu vou ter após a aposentadoria. Agora, se eu aposentar e tiver muito tempo de vida, aí considera que eu vou gastar muito dinheiro dos cofres da Previdência, aí eu tenho que pegar uma mixaria, que o fator vai me tirar 30% ou 30% ou mais do meu benefício. O fator previdenciário é o que está tirando o que reduz muito o benefício quando da concessão do benefício da aposentadoria. Agora, o tio Zé Icton, por exemplo, em relação direta ao aposentado hoje, que muita gente fala, mas o aposentado não está produzindo e tal. Mas a tecnologia avançou muito. Antigamente, não tão longe, nós íamos na roça, cortávamos a lenha para fazer fogo, para fazer o almoço. Depois nós passamos a ter o fogão a gás. Aí reduziu bastante essa questão de fazer o almoço. Depois nós passamos a ter o forno micro-ondas. Aí já não se usava mais a lenha, não se usava mais o fogão a gás e passaram a usar o forno micro-ondas. Hoje nós já temos o self-service. Quer dizer, o avanço tecnológico, hoje você vai no restaurante, a comida está pronta e sai mais barato que em casa. Seu José, o aposentado, mesmo com essa facilidade tecnológica e de avanço da sociedade, está vivendo com mais dificuldade hoje do que antigamente? Eu acredito que aí depende do aposentado. Eu acho que a dificuldade depende de cada aposentado, entendeu? Da produção dele. Da produção dele. Se um foi metalúrgico, se o outro foi dona de casa. Porque depende da adaptação da pessoa. Porque a pessoa se adaptando
com a tecnologia, ele vai viver normalmente. Agora, se a pessoa não adaptar com a tecnologia, ele vai ficar para trás. Ele não vai conseguir sobreviver. Quer dizer, porque a tecnologia é boa, mas se ele pegar uma pessoa que não adaptar na tecnologia, precisa avançar, então. Ela mata. Você tem que se avançar. Você tem que interagir com a tecnologia. Igual você estava falando já hoje, com o Laura, você falando previsão de vida para idoso daqui a 50 anos. Exato. Mas a gente tem que prever que daqui a 50 anos os jovens estão morrendo muito antes de ficar idoso. Muito bom. Muito antes. Então, eu acredito que daqui a 50 anos vai ter esses milhões de aposentados. Vai ter um vácuo. Vai ter um vácuo, mas porque não vai ter o jovem está morrendo. Está morrendo antes de aposentar. Então só que na verdade, Paulinha, eu estava vendo... lógico que tem isso mesmo, que o jovem, ele não tem aquela coisa de proteção, morre de acidente de moto. Não está tendo expectativa de aposentadoria para jovem. Sim, nesse sentido também. Porque a gente hoje trabalha... eu acho que eu não vou nem me aposentar por tempo de continuar do jeito que está. Serviço do jeito que está. Eu acho que é muito improvável que eu aposente dentro das condições que eles têm hoje, né? Aí imagina só a situação. Só que, porque assim, hoje a pirâmide é assim, na base da pirâmide são jovens e vai subindo, né? A meia idade e os idosos. Então hoje a pirâmide é a pirâmide normal mesmo. Agora daqui a uns anos a pirâmide ela vai se inverter. Vai ter mais pessoas de mais de 60 anos do que jovens, porque a minha mãe, por exemplo, hoje a gente está assim, economicamente uma bolha positiva, porque a minha mãe ela teve 6 filhos. Os 6 filhos hoje estão trabalhando. E quem está na ativa é que banca o INSS. Não é assim, você não faz uma poupança, né? Eu fiz um concurso do INSS, por isso que eu estou falando. Muito bom isso. Então, Paulinho, a tendência é que tenha muito, mas muito idoso daqui a um tempo. Então, eles estão começando a mexer na Previdência, não é porque está faltando dinheiro ainda. Eles estão começando a mexer para não mexer abruptamente daqui 2 décadas, mais ou menos. Não estou justificando, mas essa aí é a que eles estão... Não, eu concordo com a Shirley a respeito das mudanças que têm que ser feitas. Mas, veja bem, o que está acontecendo... A Previdência Social, ela não é iniciativa de nenhum governo, tá? Foi do próprio trabalhador, é um processo solidário, e o próprio trabalhador, em 1917 a 1921, eles pensaram, eles chegavam, trabalhavam, daqui a pouco chegava a velhice, não dava para ser mais aproveitados no trabalho, e iam para casa. E ali percebiam assim, trabalhei tantos anos e não tenho nada para continuar, esse resto de vida que me sobra, não tem nada. Então, o que os próprios trabalhadoras na ocasião pensaram? Fazer uma poupança, numa associação, através de uma associação, fazer uma poupança. E como se daria isso? Aqueles que entram no mercado vão trabalhar para aqueles que estão saindo. Nada mais do que isso. Então, entrou um jovem no mercado, um outro na ponta sai aposentado. Então, essa juventude que entrou vão trabalhar para que uma outra geração saia aposentada. E o governo, vendo isso lá atrás também, falou, opa, isso aqui é um quinhão de que dá para administrar e ganhar alguma coisa em cima disso. Agora, e outra coisa, a Previdência Social, além dela ter esse fator solidário, ela é, por si só, capaz de fazer girar muitas cidades brasileiras que giram em torno do benefício do aposentado, que é o fator de geração de emprego, de comércio de muitas cidades brasileiras, só a aposentadoria. Agora, o que acontece para mudar a aposentadoria não é a Previdência Social em si, é o que pretendem fazer da Previdência Social brasileira. Essa coisa que é alguma coisa de luxo. O Brasil é um dos poucos países que tem uma Previdência Social da forma que nós temos. Dos poucos países. Agora, quando você abre a Previdência Social, inventa uma tal de DRU, que é desvinculação. O que é DRU? É desvinculação da receita da União. É dinheiro que você pega 20% da Previdência Social para fazer o que você bem entende.
pagar juro da dívida, essas coisas todas. 20%. Depois não volta mais, né? Exatamente, não volta. Não tem compromisso nenhum de voltar para os cofres da Previdência Social esses 20% que é tirado, que o governo pode tirar para fazer o que bem entender. Isso é 20%. Assim, da forma como foi construído Brasília, que é aquelas coisas monstruosas, bonito. Eu não estou falando que é feio, não, tá? Muito bonito, tá? As pontes, Niterói, por exemplo, os monumentos como na Amazônia, tudo foi com o dinheiro da Previdência, na época de Juscelino Kubitschek e tal. Agora, além dessa DRU, que essa DRU é recente, além da DRU, nós inventaram uma tal de desoneração da folha de pagamento. O que é isso? A desoneração da folha de pagamento é 20% de toda a folha da empresa, a massa salarial da empresa, 20% vai para a Previdência Social. O patrão tem que pagar isso, ele tinha que pagar esses 20%. Aí, do nada, surgiu alguém com a brilhante ideia de que não precisava mais pagar os 20%. Não precisava mais pagar os 20%. Aí, se você vem para todos os meios de comunicação, tanto televisivo como a escrita, falando assim, a Previdência Social tem déficit e tal, assustando a população brasileira, aí, lógico que dá medo. Mas é você que está arrebentando com a Previdência através da DRU, através da desoneração da folha de pagamento e tal. Aí, lógico que vai chegar um momento que você não vai ter mais Previdência. Então, ou seja, a intenção principal é tornar inviável a Previdência Social para depois privatizar, entregar na mão da iniciativa privada. Só para fechar o assunto, você que está querendo fechar aqui, Paulinho, um professor meu, especialista nisso, ele disse que a Previdência hoje está muito bem, obrigado. Que isso aí de está dizer que está quebrada é só o boato para poder implementar as mudanças. Exatamente. Está muito bem, inclusive a Previdência, com tudo isso, com todo esse rombo causado propositalmente, não é à toa, não foi gasto dinheiro pagando benefício, pagando acidentados, não foi não. E com todo esse rombo, a Previdência Social ainda é superavitária. Vamos achar, então, solução para essa questão do trato com a terceira idade daqui a pouco, com Lauro Silva e o José Benedicto Ribeiro. Rodrigues. É só para provocá-lo, né, Rodrigues? Muito bem. Até o final do programa ele vai falar certo. Vou acertar lá. É porque o nome dele é muito complicado, viu, Chile? É Zé. É Zé. O dicto é que atrapalha tudo, hein? Olha, um breve intervalo e a gente volta já falando do Dia Internacional do Aposentado e a comemoração aqui no Brasil. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E registrando também com o Lauro Silva, que é o presidente da DEMAP, e o José Benedito Ribeiro, ele que é da diretoria. Registrando aqui a nossa audiência em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão nos acompanhando o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro em Cuiabá, no Mato Grosso, em Alcântara, no Maranhão, estão nos ouvindo também a CLA, no Rio Grande do Norte, a audiência está sendo apontada pela CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Campinas, aqui pertinho da gente, a CTI, em Campinas. Em Cachoeira Paulista, nos ouve os funcionários e os cientistas do CPTEC, aqui de Cachoeira Paulista. E aqui em São José dos Campos, além dos vários apontamentos pela internet, o INPE e o DCTA, aqui de São José dos Campos. Bom, o Lauro e tio Zé, estou aqui aberto na página do impostômetro. E nesse momento está aqui, quando se fala que não tem dinheiro para pagar os aposentados, aqui na casa dos trilhões, o Brasil está arrecadando neste momento 1 trilhão 225 bilhões 673 milhões 300, ou já daqui para cá, na casa dos 1.000, não dá nem para contar de tanto dinheiro que é. Olha, 830.620, olha, R$887,54. É muito dinheiro que arrecada o Brasil. Por que essa planilha não é vista pelo governo para pegar esse dinheiro e fazer a distribuição da maneira correta? Olha, Paulo, aí é uma questão. Agora nós estamos num momento muito importante da nossa vida, que é as campanhas, o momento eleitoral e tal. Há um Brasil que se pinta de todas as cores, de amarelo, de verde, de cor de rosa, um Brasil onde tudo funciona, saúde a mil, educação maravilhosa com tempo integral, educação de qualidade, a saúde que todo mundo tem lugar para ir, atende que é uma maravilha, a segurança para todos. Esse Brasil pintado é tão lindo. É uma pena que logo em seguida, no dia depois que passou as eleições, tal, tudo volta ao normal, você pisa no chão, sente aquele gelo que sobe para o teu corpo, e a vida volta ao normal. A realidade nossa nos mostra a realidade triste e cruel, da mesma forma que a gente entrou antes da campanha. E isso a gente vem passando de 4 em 4 anos, a gente ouvindo a mesma coisa, promessa e mais promessa e tal. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Está provado aqui. Tá provado aí. Poderia ter muito mais, né? Agora, taxar as altas fortunas, por exemplo, né? Exato. Exatamente. Isso aí sem contar os sonegadores, essas coisas todas, tal, que não tá. Se fosse isso aí, seria muito maior. Agora, se pagando tanto imposto no Brasil, aí você vai fazer um BO, né? Um boletim de ocorrência, qualquer coisa, roubaram a minha casa, tal, não sei o quê. Ao invés de verificar o que aconteceu, como é que está a parte social da população, da sociedade, eles vão lá e falam assim, mas também, essa grade aqui você tem que colocar uma câmera de segurança aqui, não tem segurança nenhuma. Ele vai culpar você ainda de ter sido assaltado. De ter sido roubado na sua casa. Então, é isso que a gente assiste. Vai procurar saúde, que deveria ser uma saúde pública de qualidade de novo, os números aí recolhidos,
as receitas aí mostram que teria condições para isso. Cadê a saúde? Certo? A educação, muito menos. Então aí fica, muita gente vai assim, eu não vou votar, não vou mexer com mais tal. Por quê? Até agora não fez uma reflexão, não verificou quem são os candidatos, aonde, o que você vai fazer da sua vida e tal. Aí depois chega à conclusão e fala assim, eu não vou votar mais porque o sistema político não presta. Então, mas não votar só vai piorar, né? Eu não sei se pioraria, porque está votando. Olha, eu estou falando para você aqui, que eu cheguei no início, nós falamos aqui que de 94 até a data atual, nós já perdemos mais de 81% do nosso benefício. Aí, se você contar de 94 até hoje, quantas eleições nós tivemos? E olha, e as promessas são as mesmas que estão acontecendo agora. Todos vão ajudar os aposentados, todos. Nossa, o aposentado agora virou... né? Todo mundo que abraça. É igualzinho criança com o nariz chui, né? Hoje todo mundo abraça, aquela coisa toda. Lauro, mas agora é diferente. Agora eles não estão prometendo, não. Agora já não estão mais agora prometendo. Eles não estão prometendo que vai ajudar nós. O debate do aposentado não está na pauta. Na hora do dia? Exatamente, desta vez. É porque falar alguma coisa hoje é meio complicado, que logo em seguida das eleições, nós vamos sofrer na pele o que os americanos sofreram, o que todo o corredor europeu sofreu, está sofrendo. Aquela crise nascida lá não veio aqui no Brasil, não pintou aqui, mas logo em seguida, lá no comecinho do ano, você vai ver o que o brasileiro vai passar. E nesses lugares aí, toda a Europa, os primeiros a ser apontados como que causaram a crise foram os trabalhadores do setor público, setor privado, foram os aposentados, que pagaram a conta. E eles não sabiam, não fomos nós que inventamos nenhuma crise. Não inventamos. Essa crise nasceu foi em 2008, lá nos Estados Unidos, com o negócio de fazer prédios e mais prédios, a parte, negócio imobiliário, tal. Depois não tinha para onde desaguar tudo isso. Aí, olha para um lado, olha para o outro, alguém ganhou muito dinheiro, está guardado esse dinheiro com certeza. Eu olhei para alguém tem que pagar essa crise. E quem vai pagar essa crise? A população brasileira. O trabalhador, né? O trabalhador e o aposentado. E aí é que sobra, por isso que não toca nesse assunto, nas eleições agora, ninguém toma essa responsabilidade de falar assim, eu vou acabar com o fator previdenciário que assola com aquele que vai aposentar, eu vou fazer votar valer a 44, 34, que é o resgate do mesmo número de salário mínimo quando da concessão do benefício. Ninguém pode fazer essas promessas agora, que é muito rápido. Logo em seguida, a gente vai provar que eles vão falar assim, que não vai ter condições de fazer isso. Então, agora, o Lauro, a expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos e 6 meses. 74 e meio. E o número de brasileiros, segundo aquela pesquisa que a gente falou no começo, acima de 65 anos, deve praticamente quadruplicar até 2060. Isso. Bom, os problemas serão 4 vezes mais também? Eu acredito que, à medida que vai essa geração de idosos, tal, eles também vão procurar meios de se virar. Aliás, não é bem assim também, né, Paulo? Porque se você olhar com essa expectativa de vida maior, longevidade, que é um nome bonito, né? Longevidade. Então, aí você tem o turismo, que aumenta, você tem a área cultural, que está crescendo e crescendo cada vez mais. Você nunca viu tanto baile de aposentado por aí, como está vendo agora. Como o tio Zé falou, a Casa dos Idosos, que aqui só tinha um, agora nós temos 4 aqui em São José dos Campos. Então, tem muitas coisas a serem feitas, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, com toda essa enormidade que é a região metropolitana. Só tem em Pinda que tem um hospital geriátrico, parece que é só em Pinda que tem um hospital geriátrico. Então não é na proporção que tem um número maior elevado de idosos, não é na mesma proporção também que se cria mecanismo para atender essa população. Então, mas aí eu já penso assim, um pouco diferente, porque, por exemplo, quando cresce o eleitorado, porque tudo funciona assim, infelizmente. Então, se a população maior é idoso, eles passam a fazer políticas públicas voltadas para o idoso para agradar. Então, eu acho que daqui a uns anos, quem vai mandar aqui no Brasil vai ser o idoso mesmo.
porque o idoso fora nos países mais desenvolvidos, que já tem uma população mais idosa, o tratamento com o idoso é bem diferente do que aqui. Muito diferente, bem diferente. Agora, o Lauro, foi nesta segunda-feira, parece dia 29, que o INSS ampliou um prazo maior para pagamento de empréstimos consignados. Isso. Que pegadinha é essa? Aumentou em 6 anos? O que é isso? Olha, isso aí, sinceramente, é uma forma de deixar o idoso ali no cabresto. No cabresto, de tal forma que é triste, viu? É triste, porque ao invés de você criar uma situação... não é nem... Gente, a gente não pede, nós nunca pedimos nada para o governo nenhum. Nós estamos pedindo aquilo que nós fizemos durante 30, 35 anos da nossa vida, é pura e simplesmente pagar aquilo que nos é devido. Pagar aquilo que nos é devido. Agora não. Inventa um monte de coisa para tirar o nosso direito e tal, reduzindo aí o nosso salário. Inclusive foi feita uma estimativa pela Confederação dos Aposentados em Brasília, que chegou à conclusão, a continuar com essa política de reajuste para o aposentado, que ganha um bocadinho acima do mínimo. Quando eu falo bocadinho, Paulo, se o salário mínimo está hoje 724, e se ele ganhar 730, ele já está acima do mínimo. Nossa. Está acima do mínimo. Então, se aplica 7,7 que foi aplicado este ano, acho que é 7,7 para o salário mínimo, e para quem ganhar acima do mínimo, aplicou-se 5,56, isso. 5,56. Então, essa diferença, a todos os anos, é onde nós perdemos 81% do nosso benefício. Aí, se você aplica os 5,56 para quem ganha 730, ele vai ficar abaixo do 724. Vai ficar abaixo do 724. Mas como ninguém pode ganhar abaixo do mínimo, não pode ganhar abaixo do mínimo, então paga para ele o salário mínimo. Agora, o que é engraçado, cada ano que passa, você tem essa debanada e tal. Gente, é muito... Ô Lauro, agora, a PEC 555 e a PL, aquela 44434, vai ser discutida agora em outubro. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente encerrar esse papo, que dá para ficar o dia todo aqui. Falando sobre idosos, né? Sobre os idosos, mas temos só mais um bloco. Então, daqui a pouco, a PEC 555, você está por dentro dela? Então, a gente fala... Vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho, com o Lauro Silva e o tio Zé. Ficou mais fácil. Aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro
futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, falando com o presidente da ADEMAP, que é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas, e o presidente é o Lauro Silva. Bem, e o José Benedicto Rodrigues. Nada de Ribeiro e nada de da Silva, né? É o Rodrigues, José Benedicto Rodrigues. Ô, Lauro, o presidente da Câmara anunciou que está levando para o Colégio de Líderes a votação daquele projeto de lei, o 4434, desde 2008, que está parado lá. Exato, que trata da recomposição das aposentadorias e também das pensões do INSS. E também marcou agora para outubro a PEC 555. Como se desenrola isso? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. É uma proposta de emenda constitucional. Seria o quê? Em 2003 houve uma reforma da Previdência dos inativos, do funcionário público. Sim. Funcionário público, que eles fazem em momentos diferentes para a gente se unir, né? Eles conseguem desunir a gente. Então faz a reforma da Previdência do setor privado num momento, aí para não ter unidade entre os trabalhadores, faz o setor público num outro momento. Então, em 2003 foi feita essa reforma para fazer o quê? Simplesmente o cara já aposentou, já foi para casa, já não está mais no mercado de trabalho, não está trabalhando, e voltar a cobrar dele o percentual de 11% do seu benefício. Simplesmente isso. E para quê? E já está em casa, já aposentou. Então, essa PEC tenta resgatar, acabar com a cobrança desses 11%. Desses 11% do benefício da aposentadoria do funcionalismo público. Agora, é tão difícil assim, porque está desde 2006, 2008... o projeto, parado lá. Essa PEC é de 2006, exatamente. De 2006. A nossa é um pouquinho mais velha, 2008. De 2008. É um pouquinho mais nova, né? É 2008. Também a mesma coisa, eu falei aqui que nós perdemos 81% de 94 até hoje, essa já é um projeto de lei, já é uma PL, projeto de lei 4434 de 2008, que pretende resgatar o mesmo número de salário mínimo quando da concessão do benefício. Não importa o valor do salário mínimo hoje. Se naquela ocasião o salário mínimo estava R$120, era 10 salário mínimo, e agora voltar a mesma quantidade de salário mínimo no momento da aposentadoria. Ô Lauro... Desculpa, Paulo. Sim. E está agendada já para dia 14, segundo... 14 de outubro? Agora. Opa. Daqui a 2 semanas, né? Nós vamos para Brasília, inclusive, chamar aqueles aposentados que está ainda um pouco mais enxuto, né, para que não vão ficar no Congresso, entrar no Congresso e só vamos sair dali depois que colocar em votação o nosso projeto de lei. Vocês vão ocupar o Congresso Nacional? Ocupar, uma palavra bonita, gostei. Ocupar de maneira disciplinada e tal, e só saímos dali depois de colocar em votação esse projeto de lei que resgata o mesmo número de salário mínimo. Isso quem prometeu para a gente que vai colocar é o Henrique Eduardo Alves, né? Que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Bom, o Lauro, e a recuperação do poder de compra dos aposentados? Houve conquistas? Houve avanços? Não, ao contrário. É o que eu acabei de falar. Está cada vez mais indo por... Então, esse projeto pretende exatamente resgatar esse poder de compra que nós perdemos dia após dia, ano após ano. Cada vez que aplica o reajuste, nós perdemos a capacidade nossa de compra. Então, mas eles não estão reajustando o IPCA?
Então, veja bem, esse ano, por exemplo, nós pegamos abaixo da inflação, se quiser saber. A inflação deu 5,91, nós pegamos 5,56. Nem a inflação não pegamos. Porque para quem ganha um bocadinho acima do mínimo. Não, parece que ele tem... eu vi lá que não é abaixo. Eles fazem uma conta lá... Não, é 5,56 para nós e a inflação 5,91. Agora, se você reajuste o salário mínimo com um reajuste maior e para quem ganha acima do mínimo menor, esse poder de compra cai. Porque tudo rege em torno do salário mínimo. Tudo. O mercado trabalha em torno do salário mínimo. Não é em torno de quem ganha acima do mínimo e nem para quem ganha abaixo é pior ainda, né? Agora, então, falando ainda dessa economia, agora no mês de agosto, um mês e pouquinho atrás, mostrou aí que aumentou o número de aposentados e também de pensionistas que não conseguem mais pagar as suas dívidas. E o perigo é o empréstimo consignado. Consignado, isso aí é um crime. Eu acho que um crime não é isso. Veja bem, você entra numa situação dessa, aparece tantos... como é que chama esses caras que aplicam o golpe aí na praça e tal? São né? os... não tem nem nome, né? Tem uma associação, inclusive, que você ia lá e fala assim, eu vou fazer a revisão do seu benefício, você paga 1.800... Comprando dívidas. Comprando dívidas. Mas não tem dinheiro. Tal. Não, faz um empréstimo consignado no seu nome. Filho, dá aqui o seu nome e fazer empréstimo para a pessoa pagar. Agora, o que precisa fazer, na verdade, é o seguinte, é pagar aquilo que nos deve. E nós não precisávamos fazer empréstimo consignado nenhum. Quando é que vocês vão alcançar isso? Quantos aposentados são no Brasil? Nós somos quase 31 milhões de aposentados no Brasil. E qual a diferença? Desses aí, é bom que se diga, 23 e 500 por aí está ganhando salário mínimo. 7 milhões. E o restante ganha acima do mínimo. Agora, está tendo uma dificuldade de comunicação, porque com tanta gente, por exemplo, São José dos Campos tem por volta do quê? 60 mil aposentados? Isso? É 80, não sei se chega a 80 mil, uma coisa assim, 60 mil, vamos colocar 60 mil. Está tendo uma dificuldade de comunicação. Exato. Por exemplo, cadê o vereador dos aposentados? Precisa de 60 mil, precisa de 10% disso, para que os aposentados possam eleger um vereador. O Benedicto poderia ser candidato. Esse é o Benedicto, o tio Zé dos aposentados. Não é? Tá tendo essa dificuldade de comunicação, porque nota-se que é uma massa muito importante, é muita gente sofrendo na pele e no bolso, e, no entanto, não está conseguindo a voz. Por que não o apoiamento, o lançamento? Porque já que tudo isso que nós falamos até agora depende da política. Depende tudo da política. Agora, Paulo, é necessário, Chile também, o pessoal aqui no estúdio, é o seguinte, quando você vê uma campanha feita, tem deputado aí gastando uma coisa de 10 milhões de reais numa campanha... Que não vão recuperar em nem 40 anos. Se você somar durante 4 anos, se ganhar durante 4 anos, se for eleito, ele não tira 1/3 desse que gasta durante a campanha dele. Não tira 1/3. Aí você fica perguntando assim, mas para que ele quer candidatar? O que ele vai fazer com isso e tal? Aí você pega, quem é que paga esses 10 milhões? São as empresas. Aí você acha que uma empresa não faz doação, ela faz investimento. Aí você acha que depois que o cara é eleito, ele vai estar olhando para os veinhos, se tem uma greve na porta de uma empresa dessa aí que deu dinheiro para o candidato, numa greve, você acha que ele vai lá apoiar o trabalhador? Não vai. Olha, não vai. Já é dito que o melhor investimento, mais que bolsa, ouro e tudo, é o investimento em política. Para cada R$1 que você investe numa campanha, você vai pegar R$8,50. Com certeza. Então é assim que funciona. Não é ilegal, pior é isso, não é ilegal. É imoral. É imoral, é qualquer coisa pior do que imoral. Mas precisa de uma reforma política, né? Precisa de uma reforma política, na verdade precisa, nós, não sei se eu falei aqui no começo, 10% da população brasileira detém mais de 50% do PIB brasileiro, de tudo aquilo que constrói riqueza do país, 10% da população, 10%. E os 90% divide, aí se vira, bocanha, de qualquer forma, os outros 50%. Ou seja,
90% é de povo pobre e trabalhador. Aí você vai no Congresso Brasileiro, 70% defende latifundiário, defende banqueiro e defende os grandes empresários. Então alguém está votando errado. Então não importa se é legal emprestar dinheiro, dar dinheiro, doar dinheiro, financiamento, investimento, não importa. É nós, o trabalhador, a classe trabalhadora, os aposentados, 30 milhões de aposentados, é começar a fazer uma reflexão um pouco mais profunda, pensar, ser mais crítico e verificar por que as coisas acontecem dessa forma. Nós somos, a maioria, 90%. Nós somos 30 milhões de aposentados. Da mesma forma que nós fomos capazes de construir a riqueza desse país, nós fomos capazes de construir os lucros para os patrões, será que nós somos capazes de criar uma unidade de luta e reivindicar a nossa dignidade, nosso respeito, parar com nós mesmos? Acho que conseguiríamos sim. Então, Laura, você vê assim, a coisa é meio cíclica, né? Você vê, quem tem dinheiro, que é bancado por esses empresários, eles conseguem fazer uma campanha maior, com mais visibilidade, e as pessoas acabam votando neles. Com certeza. Infelizmente, as pessoas não têm aquela consciência, talvez não tenham acesso à informação de modo completo, tal, para poder votar nos candidatos que não têm dinheiro. Quer dizer, agora é hora... Paulo, eu costumo pegar sempre um exemplo que é tão corriqueiro nosso, que a gente usa. Você chega perto de um jovem de 30 anos, eu uso a Copa de 70 como... para comparar. 30 anos, em 70, nem sequer nascido tinha. Não era nascido essa pessoa. 30 anos, tá. Mas aí eu pergunto, você lembra quantos gols marcou na Copa de 70, quem jogou, tá, o Brasil? Ele fala tudo para você. Ele fala assim, o gol foi marcado tal hora, o juiz era tal, não sei o quê, o fulano de tal foi expulso, tal. Ele não sabe até o nome do Quero que estava no gol. Sabe de tudo. Mas por que ele compra para cá, revista para cá, não sei como é o nome que tem agora, compra revista, informações, tá, e tem tudo lá para informar a respeito do futebol. Aí eu pergunto para ele assim, quem que se votou o ano passado para deputado federal? Rapaz, agora você me pegou. Acertou agora. Então, é nesse sentido, que a gente tem que... Então, tá aí o detalhe, que a força é política. É política, tudo rege em torno da política, né? Bom, Lauro, eu quero te agradecer no Dia Internacional do Aposentado. Lavou a alma, pelo menos, né? Você me deu uma oportunidade de ouro aí, eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, falando aqui em nome dos idosos, do Cabelos Brancos do tio Zé, que a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade. É assim, com certeza, com essas oportunidades, é que essa geração de idosos, essa expectativa de vida vai valer a pena, porque existe espaço como vocês fazem para a gente colocar aqui e resgatar um pouco a dignidade desses idosos para ter uma vida mais digna. Bacana. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas. Muito obrigado. Tio Zé, chegamos ao tio Zé. Eu também agradeço a oportunidade que me deram para estar aqui no Dia do Idoso. E Internacional. Isso. Eu saio mais honrado daqui, porque ganhei 2 nomes, né? Não é fácil, cheguei como tio Zé, vou sair com o Zé Benedicto, de Souza. De Souza, da Silva. Muito nome. Tudo mais. Que então, bom. Eu agradeço você. E mais um apelido, Zé Icto. Zé Icto. Então, bacana. Eu vou ter que escrever e deixar guardado. É o Zé Icto. Eu agradeço vocês e uma boa tarde. Boa sorte, muito obrigado pela presença. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, hoje com essa presença honrosas no Dia Internacional do Aposentado, do tio Zé e do presidente da ADEMAP, o Lauro Silva. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, departamento de comunicação do Gino Genaro, engenheiro Gino Genaro, a presidência do engenheiro também, o Ivanil Elisiário, e a redação da minha colega, jornalista Shirley Marciano. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Um abraço a todos e até lá. Obrigado pelo clique. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.